Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e no vídeo de hoje é para falar sobre educação, sobre o Enem. Aliás, o Enem que está acontecendo, né, entre a semana passada e essa semana agora, pela primeira vez que é assim, né, em 2 dias e tal. Vamos ver se a galera realmente curtiu, se vai ser melhor. Eu creio que sim, que dá para dar aquela descansada no cérebro. E para o pessoal que foi mal em humanas e linguagens na primeira prova, dá para tentar correr atrás agora para a segunda prova, que é de exatas e natureza, né? E no Brasil é estranho como na educação as pessoas, os governos e entidades, ONGs, sei lá, tudo isso, agem como se menos fosse mais. Menos nunca é mais. É só na matemática lá que tem menos com menos é mais. Mas em ciências políticas, em filosofia, menos vai ser sempre menos. Mas na educação, pensam que menos é mais. Como assim? Primeiro, aquele papo de menos conteúdo seria melhor para a aprendizagem dos alunos, né? Cara, da onde, né? Depois veio mais um menos. A ideia de menos matérias. Dizer que os alunos estão tendo matérias demais. Eu pedir desculpa aqui que eu tô com uma inflamaçãozinha nos olhos, e daí tô passando uma pomada, tá meio estranho aqui nos meus olhos, né? Na verdade, o que se precisa é mais carga horária, são professores melhor preparados, mais laboratórios apropriados para cada tipo de ciência. É isso que a escola brasileira precisa de mais, mas é sempre menos isso, menos aquilo lá. Mas daí, então, havia muita polêmica em cima da redação do Enem, dizendo que ela estava sendo muito polêmica e etc. Então, uma redação menos polêmica. Mas como já estão acostumando que menos é mais, não é por acaso que a redação menos polêmica, agora de 2017, acabou se tornando uma das mais polêmicas. Você sabe mais ou menos qual é o tema e etc? Ou não sabe? Não importa. Eu vou comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então assiste até o final. Roda a vinheta. Para você que não sabe ou estava no mundo da lua, o tema da redação deste ano do Enem foi sobre as dificuldades e desafio da educação para surdos. E o surdo aqui escrito com S maiúsculo. Tem gente que fala assim, deficiência auditiva. Não, deficiência auditiva, né, é qualquer pessoa que tenha uma dificuldade de ouvir, né, e etc. O termo é surdo, realmente. Começamos por aí. Mas, para ficar mais fácil de entender essa redação do Enem, a gente poderia pensar que era um tema da alteridade, ou seja, de se colocar no lugar do outro. Nossa sociedade é uma sociedade, sim, extremamente visual, porém, também é uma sociedade muito sonora, muito auditiva. Por exemplo, você que está me vendo aí agora na tela do seu computador está ouvindo a minha voz. Você já pensou que só por isso você já é um privilegiado em relação a tantas outras pessoas que jamais escutaram, por exemplo, um professor palestrando? Você que está me escutando certamente tem uma música favorita. Agora, já pensou viver a vida sem nunca ter escutado uma música? Realmente uma situação bem preocupante e certamente muito mais desafiadora. A educação é toda pensada para o jovem, o adulto, a criança e etc., ao educando, que tem todos os seus sentidos em plenitude, que vê, que escuta. Porém, quando há uma deficiência, e este realmente é o termo, né, tanto que a classificação se fala em pessoa com deficiência, PCD, né, que nem esse portador de deficiência, esse termo é horrível, não usem esse termo, por quê? A surdez ou a cegueira, por exemplo, não são algo que a pessoa porta, como porta uma bolsa, como porta uma arma. Ela não tem essa opção. É uma condição da vida dela que não a torna deficiente. Não é uma pessoa deficiente, não é uma pessoa que vai ter menos eficiência que as outras, mas é uma pessoa com deficiência. Então o termo PCD, esse aí é o adequado a ser usado.
tive a honra de trabalhar na Secretaria de Acessibilidade aqui em Porto Alegre, que foi extinta pelo governo atual, né? Porém, lá eu aprendi muita coisa. Hoje sou professor, mas o tempo na Secretaria da Acessibilidade me ensinou muita coisa, me colocou em contato com os surdos, com os cegos e, de certa forma, esses representantes, né, de entidades ligadas a essas pessoas me contaram diversas histórias e mostraram até um certo orgulho de vencer esses desafios de um mundo que não é preparado para eles. E isso inclui a educação. Quanto professor, uma das escolas que eu dou aula é uma escola inclusão. Então, tem jovens surdos, jovens cegos, jovens com os mais variados tipos de deficiência. E cada um é um universo, cada um é um desafio, tanto para mim e muito mais para eles. Porque, como eu falei, o mundo quer dar as costas para eles. A redação desse Enem, porque eu falei que é da alteridade. Pois, ao menos que você seja uma pessoa com um tipo de dificuldade, um tipo de deficiência, então, era um tema sobre você. E daí você teria, então, toda a sua experiência de vida, todo o seu know-how, todo o seu background para argumentar na redação. Mas, para a grande maioria da população que fez o Enem, essa foi uma redação para testar a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro e entender essas dificuldades, essas quase impossibilidades de um sistema de educação que já é falho, que fracassa ainda mais quando uma deficiência no educando faz com que algo novo, algo especial tenha que ser preparado, e não é porque o sistema não dá essa estrutura. Sabia não? Um dos casos que me marcou foi que eu, enquanto professor, tenho hoje um aluno surdo e já tive alguns alunos cegos. Normalmente, a gente pensa, a nossa sociedade é muito visual, o cego vai ter mais dificuldade. Mas não, eu sinto uma grandíssima dificuldade com este meu aluno surdo. E com um aluno cego que eu tive alguns anos atrás, eu tive uma experiência meio chocante para mim, que foi a seguinte. A minha aula é uma aula muito expositiva, muito falada. Eu gosto de falar, por isso mesmo gravo os vídeos e etc. E assim como eu gosto de falar, eu gosto que os alunos falem, que leiam em voz alta, que comentem as suas ideias, que leiam as suas respostas, que falem, né? Às vezes eu até libero a conversa, porque da conversa muitas vezes vem coisas muito interessantes. Mentira! Então eu tinha um aluno cego, e eu preparava o material para ele em braille. A escola tinha um recurso que você escrevia o texto normal e saía a impressão em braille. Esse aluno era alfabetizado em braille, um aluno do ensino médio, né? Eu passava os textos para ele, mas fazia ele participar das atividades de discussão com o grupo. Quando eu dialogava, eu pedia a atenção dele, questionava como fazia com todos os alunos, e achando isso muito legal, porque estava conseguindo uma inclusão muito boa. E um dia ele me chamou e disse assim: professor, olha as palavras do aluno, né? Eu vou botar aquele preto e branco, a voz diferenciada, para vocês notar que não eram palavras minhas, mas sim a palavra do aluno. Professor, por que o senhor não faz como todos os outros professores fazem, me deixa quietinho no meu cantinho com o meu texto em braille? Por que o senhor pede que eu esteja participando assim da aula tão ativamente? Ou seja, eu descobri, em primeiro lugar, que a maioria dos meus outros colegas não estavam preocupados com a inclusão daquele aluno. E sim o excluíam, deixando numa aula diferenciada, num cantinho, só lendo o texto em braille. E também descobri que ele já tinha se acostumado com esse método, a ponto de estranhar ter que participar ativamente das aulas, como os outros alunos faziam. Ou seja, o sistema o deseducou, acentuou a sua diferença e não o incluiu. Né? Algo horrível, tenebroso. Suspeitei desde o princípio. Agora, eu tenho no ensino fundamental um aluno que é surdo e que já está, né, no 7º ano. A 6ª série, para localizar o pessoal aí que é mais antigo, que agora são 9 anos o ensino fundamental. Começa um ano antes, tem 9 anos, e não mais 8 séries como era antigamente.
Ele ainda não está alfabetizado, está mais ou menos, né, alfabetizado tanto no idioma português quanto em Libras. E Libras não é linguagem de sinais. Libras é língua brasileira de sinais. É um idioma, e é um idioma completamente diferente do português. Então, o surdo ele tem que se alfabetizar em 2 idiomas. No português, para quando ele vai se comunicar com quem não é surdo, e isso, a internet é uma ferramenta muito usada para isso. E a outra alfabetização é em Libras, a qual ele vai se comunicar com os outros surdos. Bem louco! Na verdade, nós que somos os falantes e ouvintes, deveríamos também aprender Libras. Olha só a situação, né? Imagina você tem é como se pegasse qualquer um de nós que não sabe japonês e colocar lá no Japão, né? A gente vai ter que se virar de alguma maneira, mas a verdade é que vai ter um mar de pessoas em nossa volta e ninguém assim que possa mal nos entender para perguntar horas, para perguntar se o ônibus já passou, para perguntar essas coisas básicas, né? Então, o certo para ver uma inclusão realmente é se nós, ouvintes e falantes, tivéssemos uma boa noção de Libras. Mas isso não acontece. Então, quem já tem essa deficiência auditiva, que não escuta, que vive nesse mundo sem música, esse mundo sem ouvir a voz dos professores, dos pais e etc., sem ouvir os cantos dos pássaros, a pessoa ainda tem que se alfabetizar obrigatoriamente em 2 idiomas para simplesmente conseguir existir e sobreviver na nossa sociedade. Ou seja, é um desafio em dobro. Vai na escola, depois a faculdade. A escola muitas vezes tem até mais suporte para esse jovem, para essa criança, chama um especialista para aprender Libras e etc. Porém, quando chega na faculdade, muitas vezes tem menos esse suporte. Situação. Ali no G1 você pode procurar, agora não tem um link, de um jovem que na redação do ano passado tirou nota 1000, um jovem surdo, e que ainda não conseguiu manter-se na universidade pela falta do intérprete para o professor. E nas minhas aulas da faculdade, pelo menos, elas eram muito expositivas. Os professores universitários gostavam de falar muito. E não adiantava realmente só ler os textos para tentar acompanhar. Precisaria essa situação de ter um intérprete para interpretar o que o professor está falando ali, sem dúvida, se eu, por exemplo, fosse surdo. Ou então eu teria a minha aprendizagem dificultada, sim. Então, se colocar no lugar do outro para pensar todo esse mundo de diferença daqueles que não têm a capacidade de ouvir e os desafios que essa pessoa vai enfrentar para aprender, assim como os desafios que a sociedade tem para ensiná-las, essa era a redação do Enem 2017. E muita coisa podia ser argumentada com esse exercício de alteridade, de se pensar, de se colocar no lugar do outro, de imaginar políticas públicas para a inclusão e não exclusão das pessoas e etc. E as pessoas enfrentaram muita dificuldade. Quem fez o Enem enfrentou muita dificuldade nesse tema. Uns tentaram alegar que porque não era um assunto do cotidiano. E alteridade se aprende em sociologia, se aprende em filosofia, se aprende em literatura. Ela é um tema interdisciplinar comum nas disciplinas. E é muito importante que aquele jovem que quer se qualificar para uma universidade tenha essa noção. Para quê? Para que o seu aprendizado universitário realmente sirva à sociedade. Bom, que foi um tema relativamente difícil de se escapar dos direitos humanos. Se escaparia rapidamente se alguém começasse a argumentar que pessoa surda que se virasse, que ela não teria que ter direito à educação, que intérprete, ter um idioma próprio, como a Libra, seria um privilégio. Daí esse indivíduo tem que zerar mesmo. E, aliás, né, tem que voltar para a escola para aprender a ser humano. Por fim, por hoje é só. Ficamos aí com essa sua reflexão. Quero ver o que você pensa sobre esse tema da redação, do desafio, do processo ensino-aprendizado, desafio da vida em geral, de quem tem alguma deficiência. Eu quero ver o seu comentário aí. Além do comentário, aquele like bonito, né? Para que mais pessoas possam assistir o vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, porque só o like faz
subir a evidência no YouTube, mas às vezes a maioria dos seus amigos não tem o costume de acessar o YouTube e procurar o que está nas evidências. Então você compartilha no Face, compartilha no WhatsApp, compartilha na sua rede favorita, daí os amigos vão assistir também e participar dessa discussão. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, daí vai surgir aqui o linkzinho para se inscrever, para você assistir mais vídeos, toda aquela história. E vamos lá, rumo aos 30 mil inscritos, e daí eu preciso que você, por favor, consiga um inscritinho a mais pro canal, tá bom? Obrigado, valeu, e até a próxima!